pessoal, eu sou o Rodrigo. Salve, eu sou o Celso. E hoje a gente vai trabalhar mais um nó do trânsito. Eu queria provocar que o professor Rodrigo, professor, ele tem uma carreira de muitos e muitos anos nesse papel tão nobre, né, tão pouco valorizado, para que ele nos ajudasse e ajudasse especialmente quem é educador de trânsito. Às vezes um professor lá do fundamental, do médio, enfim, até no curso superior, gente, graças a Deus tem gente que gosta disso, mas especialmente os educadores dos órgãos de trânsito, dos CFCs, das autoescolas. Recurso didático é algo que, nós vale da Tecnodata, tudo, né? A gente sabe a importância que isso tem. Mas na cabeça e nas mãos de um bom professor, qualquer coisa pode se transformar num bom recurso didático. Até uma telha, que eu já vi. Eu já vi a professora... Eu queria que você falasse para esse público que às vezes fica com dificuldade. Mas como é que eu vou ensinar determinada coisa? Não é nem no sentido de ficar dando dicas e tal, mas é de ampliar a percepção. Por exemplo, cultura pop, eu sei que você é um cara que gosta de rock. Sim, sim. E sei que você ama história em quadrinhos. Será que música, cinema, teatro, história em quadrinhos pode ser um bom recurso didático? Bom, tem uma série de livros até, tem vários livros, mas existe uma série chamada Como Usar em Sala de Aula. Então, como usar quadrinhos, como usar música, como usar cinema, como usar jornal, como usar internet, como usar o rádio, como usar... Uma coletânea de outras livros. mídias. Uma coletânea de livros. Que legal. É, bem interessante até, inclusive de televisão e de cinema, é do meu orientador de graduação, o professor Marcos Napolitano. E assim, é muito bacana, né? Eu dou aula no mestrado, né? Eu sou orientador de mestrado e eu só oriento isso no mestrado. Olha, que legal. Então eu oriento, nesse exato momento eu estou com 6 orientandos. 2 vão discutir videogames em sala de aula, um para o ensino superior e o outro para o ensino fundamental para crianças de 10 e 11 anos. 2 vão discutir o cinema, uma para a história da arte, para discutir história da arte, né? No curso de história da arte, e a outra no curso de administração. Um que vai discutir como usar a história em quadrinhos ao longo de todo o ensino fundamental e médio, né? Achar histórias que dê para usar em determinados momentos, enfim. E o outro, quem que é o outro? Deixa eu lembrar. E uma que vai usar os youtubers. Vai ver a linguagem dos youtubers mais novos para ser aplicada na educação. Até isso. Sim. Não tem preconceito, assim, eu fico imaginando os professores que, talvez os que eu conheci, assim, alguns dos que eu conheci, muitos tinham a cabeça aberta, mas muitos eram muito conservadores. Não, para estudar tem que ser em livro. Ou, mais modernamente, não, para estudar ou é em livro ou é num sistema apostilado, que se tornou muito, muito comum no Brasil, inclusive irradiando a partir aqui de Curitiba, né? E esses outros recursos, assim, que estão meio que do lado de fora dos muros das escolas, recai, na opinião dessas pessoas, um certo preconceito. Ou é só uma impressão minha, não tem mais isso? Acho que hoje em dia tá cada vez... Essas pessoas que tinham esse preconceito, os caras mais velhos e tal... estão se afastando, né? Estão morrendo, enfim, são antigos, né? Estão sendo renovados. Estão sendo renovados. Lógico que existem bolsões de pessoas que são realmente retrógradas. Mas eu trabalho com um professor lá na Uninter que tem 84 anos e ele ama essas coisas. Ele vai, eu vou dar aula, ele vai e ele quer participar das minhas bancas porque ele quer aprender mais sobre esse esquema de como é que você usa essas coisas. Ele tem 84 anos. Né? Ele tem o dobro da minha idade, né? Literalmente o dobro da minha idade. Eu tenho 42, ele tem 84. E assim, tem muita coisa. Eu dou palestra em tudo que é canto sobre história em quadrinhos e educação. Cinema e educação. São os 2 principais, né? Que o pessoal curte mais, né? Gibi e cinema. Música e educação tem bem menos, mas tem também. Também tem. Né? Então, assim, dá pra você achar o que você quiser com isso. Então, eu lembro que quando eu era criança eu assistia na TV o Fisk com música. Isso. Né? O Fisk, das aulas de inglês. Nem existe mais. O próprio professor Fisk. Acho que existe as escolas, a marca aí. O professor Fisk gravava vídeos, né? Um sotaque muito carregado e usavam muitas músicas. Eu aprendi a gostar de The Carpenters. Lógico. E Beatles por causa desses programas que passavam na TV. E então eu sempre achei isso natural porque eu tive essa oportunidade. Mas a minha pergunta é assim... parece que música, cinema, história em quadrinhos, enfim, está muito na coisa assim do pop e, portanto, afastado do meio acadêmico.
Como que você pode pegar, por exemplo, a linguagem dos YouTubers e transformar e embalar isso dentro do método ou pela ótica dessa educação mais refinada? Então, esse é o trabalho da minha aluna, né? Então, é que ainda está em pesquisa. Isso é super importante, né? Porque... Estamos em pesquisa. No atual momento, né, ela entrou no começo desse ano, a gente está em setembro. Nesse momento, ela está mapeando quais são as categorias de análise que você precisa ter para desenvolver isso, né? O que faz um YouTuber ser um YouTuber? O que faz ele ter audiência? Como que se tem audiência? Ela está nessa fase ainda. Então, a gente não tem essa resposta que você perguntou. Esperamos que em setembro do ano que vem tenhamos, porque ela fecha em setembro do ano que vem. Em setembro de 2018. A gente espera que até lá a gente tenha alguma resposta. Não todas, né? Porque é claro que não vai ter todas, mas algumas respostas. Mas o que dá para adiantar é que a forma de comunicação mudou, né? Ou existe uma nova forma de comunicação. Então, os YouTubers, por exemplo, tem uma coisa que é muito clássico, que é o corte seco. Ele não deixa nenhum espaço para respiração. Né? Isso é bem... Por que isso funciona? Né? Então, a gente tem que entender esse fenômeno, entender o porquê funciona e aplicar isso na educação. Eu vou contribuir para a tese. A minha hipótese para isso é o seguinte, que as pessoas estão com muita pressa. Pode ser. E esse tipo de edição, né, sai os silêncios e fica tudo meio pipocadinho, mas tudo tem conteúdo. O conteúdo parece que é um jeito de resumir. E essa sensação de que eu estou aproveitando melhor o meu tempo... Pode ser. Que gera essa valorização. Então, eu acho que para mim funciona. Você tem que estudar. Claro. Só que a pausa é o momento de reflexão, né? Então você está cortando o momento de reflexão. Pois é. Se você corta o momento de reflexão, as pessoas vão refletir enquanto ele está falando o próximo assunto. A próxima frase ela está refletindo o anterior. Então acaba mais atrapalhando do que ajudando. Deixa eu fazer um link aqui com educação para o trânsito, porque... porque é sobre isso. No portal, mas tem tudo a ver porque educação é educação, né? Qualquer que seja o objeto do conhecimento, ou a área de conhecimento que está se tratando. E trânsito não é diferente. Aliás, trânsito tem uma característica muito especial, que é um tema transversal por excelência, né? Desafios social, né? Qualquer assunto acadêmico, curricular que você trouxer, a gente tem como transversalizar com o trânsito. Eu vi muitos instrutores colocarem no ar, durante as aulas, a nossa live, a transmissão ao vivo, Tira Dúvidas ao vivo do Portal do Trânsito, toda quinta às 14h30, aliás, né, no Facebook. Fazendo o merchan. O nosso aqui, Nós do Trânsito também. E no canal do YouTube do Portal do Trânsito tem lá uma coletânea de vídeos, tipo o desenho aquele do Pateta, do Senhor Volante, Senhor Andante, e alguns vídeos técnicos da Honda, da Mercedes, enfim, vídeos que estão aí pela internet. E eu vi vários instrutores fazendo um excelente uso disso, porque ele sabe pensar naquele momento, trazer aquele conteúdo de vídeo, né? Às vezes até uma imagem real captada por uma câmera de rua, de um acidente ou de um quase acidente. Quer dizer, potencialmente qualquer coisa pode se transformar num objeto que auxilie num plano didático. Olha, eu já vi uma professora lá em União da Vitória, a professora Dulce, minha amiga por um caso, ela pegou uma telha da cidade e falou, tá vendo essa telha? Então, ela foi feita assim, professora de história nesse caso, né? Talvez até seja um pouco mais simples. Ou não, né? Física também você pode explicar, e química você pode explicar como que aquela telha é feita. Matérias-primas. E matemática, porque tem a ondinha que faz a telha. Então, qualquer coisa você pode levar para a sala de aula. Vai da criatividade, né? Porque o bom professor hoje, ele é um criativo, né? Ele é um comunicador criativo. Porque uma coisa que a gente sempre fala no mestrado lá é que o professor não ensina, o aluno é que aprende. Então, como é que você chega naquele moleque ali? Como é que você chega naquela pessoa? Se for está trabalhando com o EJA, né? Escola de Jovens e Adultos. Como é que você chega para uma pessoa que está com 60 anos de idade e está aprendendo a ler e escrever agora? Como que você chega nessa pessoa? Não adianta você ficar B com A barra, porque aquilo não fala mais com ela. Não significa para ela. Então, você tem que pegar outras coisas, outros elementos, e a partir desses elementos desenvolver um método para ela, ou desenvolver alguma coisa que chame a atenção dela. Mesmo porque sempre foi assim, mas hoje em dia está um pouco potencializado, a distração é muito rápida. Então, você está lá falando um negócio que não interessa para a pessoa, ela vai pegar o celular e vai ficar no celular. E não adianta, você não pode fazer nada. Você vai tirar o celular de todo mundo? Então tá bom, então a gente tira o teu celular.
Daí ele manda bilhetinho pro colega. Você não pode tirar o caderno e o lápis. Então, sabe, é complicado isso. Sugestão para você que é educador de trânsito, né? Amplie um pouco, talvez a partir dessa conversa, quem sabe a gente tenha ajudado as pessoas a pensar um pouco mais que qualquer assunto, trânsito, quer ver? Abre qualquer site de notícias. Você vai ver que tem lá 20, 30% das notícias são de trânsito. Às vezes a parte mais ruim, né? Os acidentes, enfim, mas tudo tem a ver com trânsito. Subiu o preço do combustível? Pois é. Caramba, pois é, isso, olha o impacto que tem. O presidente precisa comprar pessoas no Senado para se manter vivo, sobe o preço da gasolina. Daí sobe. Aí chega o... Não é só o furacão nos Estados Unidos. Aí chega o cidadão e fala: ah, tudo bem, eu não tenho carro. Só que assim, até a água que chega na sua casa precisa de transporte gasolina. E, portanto, precisa do petróleo e seus derivados. É isso aí, pessoal. Esperamos que você esteja gostando do programa, participe, né? Assine o canal, divulgue, comente. E é isso aí. Até mais. Tchau, até a próxima.